Então, uma boa noite a todos. Eu quero agradecer muito a presença de vocês, prestigiando aqui o estudo, agradecer todos que depois vão nos ouvir e nos ver no nosso canal do YouTube. E nós vamos dar início aqui, eu vou compartilhar minha tela com a questão... Isso aqui. Todo mundo está vendo a minha tela, né? Com a questão 234 dos mundos transitórios. Então, a questão do Kardec é a seguinte: há, de fato, como já foi dito, mundos que servem de estações ou pontos de repouso aos espíritos errantes? E eles respondem que sim. Há mundos particularmente destinados aos seres errantes, mundos que lhes podem servir de habitação temporária, de campos onde descansem de uma demasiado longa erraticidade, estado este sempre um tanto penoso. São, entre os outros mundos, posições intermediárias, graduadas de acordo com a natureza dos espíritos que a elas podem ter acesso e onde eles gozam de maior ou menor bem-estar. E aí, eu quero perguntar para a gente fazer uma reflexão, assim, o que será, qual que é a diferença, na verdade, entre os mundos transitórios, como ele chama aqui, e as colônias espirituais, né? A colônia espiritual, ela é um mundo transitório, né? Qual que é esse conceito aqui, assim? Vocês gostariam de trocar uma ideia sobre isso? O que você acha, José? Você acha que o mundo transitório é a mesma coisa de colônia espiritual? O mundo é uma coisa e colônia é outra? Olha, eu confesso que não tenho ideia. Olha, é um assunto que eu ainda não me inteirei. Mas eu acredito que mundo transitório é uma coisa e colônia espiritual sejam outras. Porque, veja bem, no nosso planeta Terra, nós temos incontáveis colônias, né? Praticamente em cima de cada grande cidade tem uma colônia, cada região tem uma colônia, está acima. Então, temos incontáveis colônias. Agora, acho que o mundo transitório, esse mundo que serve para uma transição, como também a colônia serve, também eu acho que existe, sim. São diferentes. Oi, bem, pode falar. Boa noite a todos. Eu acho que é a mesma coisa. Isso que eles chamam de mundos transitórios são lugares na espiritualidade onde os espíritos passam um tempo. É transitório para o indivíduo, mas não transitório no sentido que aquele mundo transitório deixa de existir quando não tiver mais gente lá. A transitoriedade está ao longo da história da vida de cada um de nós, e não em relação aos lugares onde nós estamos, né? Então, a gente pode morar, por exemplo, ao longo da nossa vida, em 4 ou 5 cidades, né? Numa certa época, a gente está numa cidade, depois a gente vai para outra, depois arruma um emprego na outra, e assim a gente vai sucessivamente mudando de cidade. Ou se a gente trabalhar na zona rural, vai mudando de fazendas, de sítios, etc., né? Então, assim, quando a gente sai daquela cidade, a gente olha para trás e fala, nossa, aqui foi um mundo transitório, né? Eu fiquei 10 anos aqui, agora vou seguir minha vida em outro lugar. Mas a cidade de onde nós estamos saindo vai continuar, perene. A cidade não é transitória. A transitoriedade está no histórico de vida das pessoas. Eu tenho essa impressão. Quem que pensa diferente? Quem que gostaria de acrescentar alguma coisa? Mãe, pai, vocês estão juntos hoje aí, né, no celular?
Estamos juntos, sim. Você acha que mundo transitório, colônia, transição planetária, como que fica todos esses termos aí? Olha, eu não saberia dizer não, viu? Eu não vou nem chutar, porque eu não tenho a menor ideia. Certo. Eu acho que aquilo que o José falou, eu acho que procede. Porque para a gente opinar, dar assim, uma posição firme de algo que é... Eu, sinceramente, também, se eu li, passou despercebido, não vi detalhe. Sim, pode ser até a questão de conceito humano, da nossa né? forma de explicar as coisas. Mundo transitório, colônia, outro nome que se possa dar, que é para onde os espíritos vão, descansam um pouco, depois seguem viagem. Né? Só que eu acho também que as colônias não são transitórias, né? São definitivas, eu acho. Né? Que tem várias colônias espirituais e elas progridem, avançam cada vez mais. E não é hoje é uma colônia e depois não é mais. Penso assim. Entendi. E a Elise e o seu Paiva, o que pensam disso? É uma coisa, né? Conceitos aí, né? Eu acho que eu estou com o seu Benedito, viu? Certo. Porque a colônia, alguém pisou por ali, né? Ficou um tempo ali, né? E depois seguiu para outro local. Né? Sim. Então, eu creio que são diferentes. A outra O que mundo, o que colônia. a colônia e a outra é da espiritualidade, qual que é a mesma? É mundo e colônia, mundo transitório. Isso. Então, os dois vai estar sempre passando a gente, né? Chegou ali, ficou por ali um tempo determinado e seguiu viagem. Seguiu viagem. Então, eu creio que sim. Certo. E a Eunice? O que você acha, Eunice? Eunice e Cadu, né? Eunice e Cadu estão juntos aí. Pelo que eu li aqui, eu entendi que o mundo transitório é um estado de espírito que eu estou. Hoje eu estou aqui na Terra, o meu corpo tem a necessidade de estar aqui e eu vou passar esse tempo aqui. Quando eu evoluir, eu vou passar, vamos supor, vou morar em outras dimensões, a qual eu vou evoluir o suficiente para mudar de estado. Como assim muda de um bairro para outro, de uma cidade para outra, de uma cidade mais desenvolvida. Assim, os seres humanos, à medida que eles se desenvolvem, desprende desse corpo e vai viver de outra maneira. É assim que eu penso. E o Cadu, o que você acha? Bom, para mim, os mundos transitórios, como a Alice disse, é algo temporário para a gente, né? Que nem o nosso corpo carnal, é algo muito temporário, em que, dependendo da nossa evolução, a gente vai passando disso. É que nem um caramujo. Tem uma espécie de caramujo em que ele necessita ir trocando a sua casca, pois ele está crescendo, ele está evoluindo. A mesma coisa que acontece com as cigarras. As cigarras elas vão crescendo, elas vão trocando seu exoesqueleto. Tá. Eu acho que todos vocês falaram um pedacinho do que o Kardec pensa e o que os espíritos acrescentaram depois de um tempo, né? Então, é o seguinte, olha, o livro dos Espíritos e o Allan Kardec, né? Eles são a base da doutrina dos espíritos. Isso não tem a menor dúvida que todo espírita deve estudar
a codificação, as obras da codificação, começando pelo Livro dos Espíritos e passando por todos os outros e por toda a obra kardeciana, que é o alicerce nosso. Isso é algo que não tem a menor dúvida, e por isso que nós estamos aqui estudando. Porém, tudo vai evoluindo, e até a terminologia espírita também foi evoluindo, né? Por exemplo, o Kardec, ele chama de sonambulismo o que André Luiz, depois nas obras dele, chamou de desdobramento, né? Então, assim, é o mesmo processo. É que lá em 1857, quando o Livro dos Espíritos foi lançado, não existiam alguns termos que hoje nós temos, né? Então, ele usava aquilo que ele tinha na época, né? Então, veja, eu vou passar aqui de novo, vou de novo aqui fazer aqui para vocês, olha, compartilhar aqui a minha tela, para vocês verem que interessante. Ele pergunta, ele está falando aqui de espírito errante. Essa é uma outra terminologia que o Kardec usa e que hoje a gente não usa muito mais essa terminologia, né? A gente usa espírito desencarnado. Quando Allan Kardec fala de espírito errante, é a mesma coisa, é sinônimo de espírito desencarnado, espírito sem um corpo físico. Então, o que ele pergunta aqui? Se tem mundos que servem de estações de repouso, de pontos para os espíritos desencarnados. Então, qual que é a dúvida do Kardec quando ele põe essa questão aqui? Olha, será que os espíritos errantes, eles ficam soltos no universo? Ou será que existem locais que eles ficam para eles descansarem, para eles aprenderem? E aí é como os espíritos falam, aí o espírito fala para ele na linguagem que ele perguntou, né? Porque os espíritos, eles são muito delicados, né? Eles não falam assim, olha, isso daí não é um mundo que você está perguntando, né? Isso é uma colônia espiritual, né? Os espíritos falam, sim, há mundos, ou seja, há locais particularmente destinados aos seres errantes, ou seja, aos seres desencarnados, locais que lhes servem de habitação temporária, tá? De campos onde descansem de uma erraticidade muito longa, porque às vezes é aquilo que aconteceu com André Luiz, né? Ele ficou tanto tempo errando, né, assim, perdido no umbral, e aí ele foi recolhido para uma cidade do além, né, que a gente pode chamar cidade do além, a gente pode chamar colônia espiritual, mas hoje em dia a gente não chama mais de mundo, porque mundo a gente entende que é um orbe, como a Terra, por exemplo, né? Então existem, tanto que existem vários tipos, várias categorias de mundos, né? Existem os mundos de prova e expiações, os mundos primitivos, os mundos de prova e expiação, os mundos de regeneração, os mundos ditosos e os mundos celestes, né? O próprio Kardec, ele nos dá essa classificação de mundos. Então, assim como há na Terra assim como a Terra é um mundo de provas e expiações, existem muitos mundos de provas e expiações, né? Que estão em outros sistemas solares, em outras partes do universo, né? Como existem mundos de regeneração em vários outros sistemas solares, em vários outros pontos do universo, como existem mundos celestes que estão também. Então, não é disso que ele está falando, não é disso, porque esses outros mundos, mundo aqui no sentido de planeta, né? Esses outros planetas, muitas vezes são planetas habitados por outros seres encarnados, não são habitados por seres desencarnados, né? Então você pode ter um mundo, sei lá, XYZ lá no outro canto do universo, que seja um mundo de expiação e de prova, que
tem seres muito parecidos conosco, né? Que são seres encarnados nesses outros planetas, nesses outros mundos. O que ele quis dizer aqui desses mundos transitórios são, na verdade, as próprias colônias espirituais. Eu vou mostrar aqui para vocês isso daqui, que é muito interessante, né? Que mostra a região espiritual de um planeta, com muitas das suas cidades espirituais, das suas colônias espirituais. Então, isso daqui é muito falado num livro do Breno Costa, que ele fala de desdobramento e ele fala muito de umbral, né? A gente tem uma ideia que o umbral é uma coisa única, uma coisa homogênea, e não é, né? Se a gente for ver aqui o nosso planeta Terra, existem aqui dentro do planeta essas regiões abissais, ou o abismo, que é um tipo de umbral inferior, que assim, é uma zona extremamente densa, de vibrações assim, muito, muito densas, onde espíritos ainda assim, muito primários habitam, né? Aí, aqui, no número 2 aqui, ele já fala que é a crosta terrestre, onde o umbral se interpenetra. Então, por que muitas vezes aqui no nosso mundo existem regiões onde a gente se sente mal, onde, né, existem espíritos que a gente sabe que são sofredores? Vocês imaginam o ambiente espiritual da Cracolândia, né, em São Paulo, como que é, né? Ali é o próprio umbral, né, se interpenetrando com a crosta planetária dos encarnados, né? Aí, se a gente for um pouquinho mais para adiante, nós vamos ter o umbral dos desencarnados. Então, é ali, por exemplo, aquela região que André Luiz ficou, né? Que é uma erraticidade, então é um mundo espiritual, onde habitam espíritos que muito sofredores, aquela coisa que quem viu o Nosso Lar, né, o filme, sabe bem do que eu estou falando. Existem, claro, espíritos de luz que trabalham ali. Eles não moram nessa região, mas eles se demoram ali ajudando, né? E esses espíritos que ainda estão ligados ao planeta Terra, mas que já têm uma condição de habitar uma região melhor, eles começam a ficar no que se chama umbral médio. Esse umbral médio, existem cidades astrais e existem hospitais. Então, veja, eu sou péssima para guardar nome de livro, sabe? Porque eu leio tanto que, no fim, eu acabo me esquecendo. Tem um livro do André Luiz, quem souber e puder me ajudar, eu agradeço. Onde ele sai de Nosso Lar, e, se eu não me engano, são os obreiros da vida eterna. Ele sai de Nosso Lar e ele vai para uma outra colônia. Eles ficam ali naquela outra colônia uma noite, mais ou menos, e depois eles vão para a Terra. Então, veja, Nosso Lar já é uma colônia que está num plano um pouco acima. Aquela colônia que eles ficaram é uma colônia que está no meio do umbral, porque, claro, né, assim, Deus é tão bom que ele permite essas estações de repouso, como os espíritos explicam ali para o Kardec, são estações onde o espírito, depois de uma longa erraticidade, imagine um espírito que ficou um tempão aqui, né? Nessa zona 3, mesmo na zona 4, ele é socorrido e ele é levado para esses locais que ficam no umbral, só que assim, é como se fosse uma cidade no meio do deserto, é um oásis, né? No meio daquele horror que é ali
aquela espiritualidade inferior, né? Então, Kardec chama isso de mundo de transição, mas atualmente, depois da obra de André Luiz, tudo o nome mais correto que a gente dá são essas colônias espirituais. E aí vai, né? Existem colônias espirituais cada vez mais distantes dessa psicosfera da Terra, onde onde tem espíritos cada vez mais elevados, até que existem colônias espirituais na borda aqui, que meio que se entrecruzam com as esferas superiores de outros planetas, né? A gente não tem nem ideia como é que esses seres muito superiores funcionam, né? A gente não sabe, porque nós estamos, assim, muito distantes, muito distantes. Vocês veem que todos os livros espíritas, eles falam daqui para baixo, né? Um pouquinho acima de nós, né? Por exemplo, ali, olha, nosso lar, ele tá aqui numa situação, no umbral médio, né? Não é nem umbral, não é nem o plano astral mais superior, né? Ele está ainda no meio do umbral, né? Então, assim, a gente consegue entender alguma coisa que está um pouco acima da gente. Quando vai muito acima, né, que nessas áreas aqui muito superiores, muito espiritualizadas, os espíritos, eles têm muita dificuldade de contar como é que se vive ali, porque é muito diferente do que a gente tem, né? Então, ficou claro, assim, que essa terminologia de mundo transitório na verdade, assim, são as colônias espirituais, e essas colônias espirituais, elas são pontos de apoio, onde os espíritos recém-colhidos da desencarnação, ou aqueles que ficam muito tempo vagando no umbral e que finalmente conseguem sair daquela situação, eles são recolhidos. Essas colônias progridem, como minha mãe falou, sim, progridem, né? É só a gente ver o livro Nosso Lar, que a gente percebe, assim, que quando o Nosso Lar foi fundado, eles tiveram muitos problemas lá, inclusive, assim, com relação à alimentação, que os espíritos queriam comer, queriam se empanturrar, e eles tiveram que ser bem firmes ali para elevar o padrão vibratório da alimentação. Então, tudo progride, né? E assim, são mundos transitórios ou colônias espirituais que, como elas são ligadas à Terra. Então, nesses locais, os indivíduos, eles são ligados ao planeta Terra, né? É claro que existem exceções, né? Existem intercâmbios entre mundos e tal, mas de uma forma geral, nessas colônias espirituais, quem vive ali são espíritos que vão depois reencarnar na Terra, ou que deixaram a Terra, de alguma forma eles são ligados ao planeta. E isso existe em todos os planetas. Então, no planeta XYZ, lá do outro lado do universo, também existe o planeta, existe a psicosfera desse planeta, onde existem cidades espirituais, que são essas colônias, porque essas coisas, assim, os planetas evoluem de uma forma mais ou menos parecida, né, nos seus vários graus de evolução. Será que ficou claro isso? Alguém tem alguma dúvida? Abre o microfone aí e fala se alguém tem alguma dúvida. Tudo certo? Eu separei aqui um vídeo para a gente ver. Eu acho que a maioria de vocês já viu aqui o filme Nosso Lar 1 e Nosso Lar 2, né? São filmes que ajudam muito a gente ter uma ideia um pouco melhor, assim, de como é você viver numa colônia espiritual dessa, né? E as coisas que a gente pode fazer e pode progredir ali, né? Inclusive, André Luiz fala assim, nossa, mas isso aqui é tão parecido com a Terra, né? E o
o amigo dele responde, não, é a Terra que é muito parecida com a colônia espiritual de uma forma inferior, né? Então, eu vou separar para vocês aqui esse vídeo que eu achei muito bacana para gente conversar um pouquinho, para a gente ver esse vídeo junto aqui. Um vídeo curtinho. Deixa eu pegar aqui para vocês. Deixa eu ver onde que tá. Deixa eu ver aqui. Dos espíritos. Oh, meu Deus, agora resta saber. Aqui, ó. Isso aqui. Bem-vindos a um universo. Vocês estão vendo e ouvindo? Além do que nossos olhos podem ver. Tá. Eu estou vendo e ouvindo. Então tá bom. Então vamos ver aqui, ó. Vou começar de novo aqui. Bem-vindos a um universo além do que nossos olhos podem ver. Hoje nos dirigimos às colônias espirituais, locais onde a beleza e a harmonia se entrelaçam em um cenário celestial, e vamos apresentar como são as casas nos planos espirituais, onde os espíritos que vão para as colônias encontram sua morada e propósito. Também iremos trazer uma carta psicografada pelo querido médium Chico Xavier, que traz informações detalhadas sobre as casas nos planos extrafísicos. Nas colônias espirituais, a arquitetura ganha vida em uma harmonia perfeita com a natureza circundante. As casas, verdadeiros templos de luz, são erguidas em meio a paisagens exuberantes e banhadas por uma luminosidade divina. Essas moradas são reflexo da evolução moral e espiritual de seus habitantes, espíritos que trilharam um caminho de amor, sabedoria e busca pela verdade. Ao adentrarmos uma dessas casas, somos envolvidos por uma atmosfera de serenidade e paz. As paredes irradiam suaves tonalidades, transmitindo sensações de acolhimento e proteção. A arquitetura fluida e delicada das construções parece transcender a própria matéria, trazendo à tona a essência espiritual que permeia esses reinos. Os cômodos são espaços amplos, onde a luz natural permeia cada ambiente. A decoração é marcada pela simplicidade e beleza, com elementos que remetem à natureza, como flores, plantas e cristais que emanam energias sutis. Os móveis são feitos de materiais etéreos, irradiando suavidade ao toque, enquanto obras de arte revelam a expressão artística dos moradores, repletas de mensagens de esperança e elevação espiritual. Nas colônias espirituais, o verdadeiro luxo está na comunhão fraterna entre os moradores. Espíritos de diferentes níveis evolutivos convivem em harmonia, compartilhando experiências e aprendizados. Reuniões, estudos e práticas espirituais são realizados em espaços coletivos, promovendo a união e a busca pelo conhecimento. Cada casa é uma pequena célula dessa imensa comunidade, onde o amor e a solidariedade são a base de todas as relações. Além do ambiente interno das casas, as colônias espirituais oferecem um entorno natural de tirar o fôlego. Jardins exuberantes, rios cristalinos e paisagens encantadoras são presentes diários para os espíritos que ali habitam. Na casa de Eurípides do Mundo Maior, quando o Sr. Éden recebeu a afetuosa carta de sua mãe, Dona Noêmia Natal Borges, que era prima de Eurípides Barçanufo, por meio da mediunidade de Chico Xavier em Uberaba, no dia 16 de junho de 1984. Mas o que eles não esperavam é que, juntamente com notícias mais relacionadas ao seu círculo familiar, ela trouxesse um amplo relato sobre a grande família e a presença de Eurípides no plano espiritual. De fato, além dos parentes consanguíneos, existe uma imensa família de corações, encarnados e desencarnados, que gravita em torno do missionário que se dedicou à humanidade com amor expressivo. Preste atenção nesses detalhes da carta. Meu querido Éden, que Deus nos abençoe e agradeço sua bondade filial ao trazer notícias minhas. Continuo melhorando com calma e fé. Na vida em Deus, a morte ou a separação do corpo físico, quando se tem a consciência tranquila, assemelha-se a um entardecer sem nuvens. Sabia de antemão que não precisava ter visões aterrorizantes, nem enfrentar dificuldades sem recursos para superá-las. A prece foi para mim uma luz e uma bênção. Certamente, o coração materno parecia dilacerado pelas saudades que começavam a invadir minhas forças. Ainda assim,
As saudades não conseguiram destruir minha paz, e consegui dormir no grande sono, agradecendo a Deus sem lamentações. A vida simples como mãe, na qual meus filhos eram minha riqueza, o tesouro íntimo que eu levaria comigo para a nova existência, os braços vigorosos de parentes e amigos, me sustentaram para que o magnetismo do corpo não me influenciasse com apelos inúteis. Pude realmente descansar, tentando identificar aqueles rostos amigos que sorriam para mim. Instintivamente notei que não precisava me esforçar além do necessário e deixei-me guiar pelas aflições queridas que me acolhiam com tanto amor. Acredito que se não fosse a bênção do sono reparador da qual fui beneficiada, não teria forças para me afastar da família que morava e continua morando em meu coração. Levei alguns dias, imagino, para despertar completamente com bastante lucidez. Fui informada de que estava admitida na casa de Eurípides, onde cada coração dispõe de espaço suficiente para aprender e renovar-se. É difícil descrever a moradia de nosso querido Eurípides, pois ela abrange uma extensão que não pode ser mostrada por meio de palavras terrenas. No lar, encontram-se a escola, o hospital, o recinto da oração e os parlatórios para diálogos entre os residentes e os visitantes em busca de orientação. Incluem-se também amigos ainda encarnados que nos visitam em desdobramento temporário para receber instruções, que conseguem guardar em sua memória como intuições e lembranças que muitos consideram fantasiosas. Há também muitas companheiras de ideal e trabalho. Entre os recém-chegados, destaco Corina, que se prepara para novas atividades na benevolência do ensino. Ismael e Alcides, que se dedicam a acompanhar a mãe e a esposa, respectivamente. Os filhos e descendentes com o amor que conhecemos. Jerônimo, sempre atraído pelas boas obras em Palmelo. Idálides, ainda presa a São Carlos. E muitos outros amigos do bem que, unidos, nos inspiram na felicidade de crer no amor fraterno e no trabalho sem qualquer expectativa de recompensa. Estou me renovando, pois não estou mais confinada ao círculo doméstico e posso retomar meus ideais de natureza superior na busca por novos conhecimentos. Meu filho, continue acreditando na eficácia do bem e não permita que o mal permeie seus pensamentos como um homem íntegro. Não devo me prolongar mais. Por meio de você, enviou muitas lembranças a todos que nos são familiares e amigos, pedindo que recebam o imenso carinho de sua mãe. Essa carta psicografada nos revela apenas uma pequena parte do vasto e misterioso mundo espiritual, despertando em nós a curiosidade sobre o que mais está além do véu da matéria. O que acharam da carta? Ela trouxe alguma surpresa ou nada disso era inesperado para vocês? Chico foi canal demais essa revelação, dos vislumbres do mundo espiritual. Revelando que na vida em Deus, a separação do corpo físico não é um fim assustador, mas sim um entardecer tranquilo e sereno. E assim, ao refletirmos sobre as palavras trazidas por essa carta, somos convidados a olhar além das aparências e valorizar o que realmente importa: os sentimentos, as relações fraternas e a busca pela evolução espiritual. No plano espiritual, as casas nas colônias são verdadeiros santuários de luz, onde a simplicidade e a harmonia se unem para proporcionar um ambiente acolhedor e inspirador. E se essa mensagem tocou o seu coração, se trouxe uma nova perspectiva ou simplesmente despertou sua curiosidade, convidamos você a compartilhar seu apoio, deixando... Bom, é isso. E aí, vocês gostaram do vídeo? Você gostou, mãe? Eu gostei muito. Muito esclarecedor. Bonito, né? Cadu, o que você acha? Você tinha ideia, assim, que as colônias eram assim? Você já tinha visto esse filme? Você já tinha parado para pensar nisso, Cadu? Bom, eu já tinha visto o filme do Nosso Lar 2, e eu também tinha pegado algumas partes do filme do Nosso Lar 1, de referência na internet. E eu também li o livro Violetas na Janela e suas continuações. Isso.
E isso me trouxe bastante surpresa no começo, por causa que a gente não imagina como que é a espiritualidade, como são as colônias. E foi algo muito inovador para mim, eu achei extremamente interessante e fui pesquisando mais acerca do assunto. Então, eu já tinha mais ou menos uma base, mais ou menos, de como que é. É uma coisa assim que a gente não imagina assim como a vida fervilha nesses locais, né? Né, Elise? Assim, será que vendo isso a gente acredita depois que morrer a descansar, né? A gente olha para uma pessoa que acabou de desencarnar e fala assim, ele descansou, né? E como que é isso? A pessoa descansa mesmo, descansa só um tempo e depois parte para a luta de novo? Ah, muito bonito lá, né? Se for verdade assim mesmo, é muito bonito, é muito bom. Mas eu acredito que descansar, não, nós vamos trabalhar, porque nós não faz tudo certinho aqui mesmo, né? Então, do outro lado, nós vamos ter que trabalhar para ajustar o que nós deixou de fazer aqui, né? Os nossos erros. Tem trabalho, né? Tem estudo, tem tudo. É como se fosse aqui na Terra, só que de um jeito diferente, né? Assim, mas lá ninguém descansar, que o povo fala, eu acho que acha assim, morreu, não vou fazer mais nada, né? Eu acho que é do lado de lá que nós temos mais o que fazer, porque Tem mais trabalho ainda do que aqui, né? trabalho, porque a gente às vezes foi, não cumpriu as nossas obrigações aqui, né? Não fizemos a nossa parte que cabia a nós fazer aqui, a gente não fez, então lá a gente vai aprender, vai estudar, vai fazer, vai trabalhar, né, para ter méritos, né, igual o André Luiz, né, tem que trabalhar para ter, quer dizer, não é dinheiro, é em tempo, em Horas bônus. horas bônus para você ter direito depois de você poder, vamos supor, você quer ver sua família, você tem que trabalhar para aquilo, para ser uma, né? Eu acho que é assim, mas eu acho muito legal. Se morrer for daquele jeito mesmo, é bom. Depois sofre um pouco, mas depois a gente acerta, né? Com certeza, né? É incrível, né, José, assim, como vendo isso, assim, não dá uma vontade da gente morar num lugar desse, assim, né? Por que será que a gente tem tanto apego ainda ao nosso mundo aqui material, se essas colônias espirituais, elas são descritas de uma forma tão assim maravilhosa, não, José? Você já parou para pensar nisso? O que nos prende na matéria é a matéria, né? Nós somos materialistas. Nós ainda não vivemos A gente tem aquele instinto de conservação, né? de conservação. Acho que aqui né, tem medo até de morrer e tudo mais. Né? E engraçado que, igual você estava comentando sobre a colônia, eu lembrei dessa história da colônia, quando o André Luiz e o seu mentor saem do nosso lar e vai para a Terra, eles param nessa colônia porque era um dia que estava os umbrais estavam meio carregados e André Luiz não tinha tanta experiência. Então, o seu mentor resolve ficar nessa colônia. Nem não é uma colônia, é uma subcolônia que pertencia à colônia Boa Esperança. E quem comandava essa colônia era Alfredo e Ismália. Isso mesmo, José, muito obrigada. Acho que no livro Os Obreiros da Vida Eterna, eu não lembro o nome, mas eu lembro que era isso mesmo que você falou. E essa colônia era uma colônia, era destinado aos espíritos que, quando morrem, eles ficam tempo dormindo pela condição que desencarnam. Geralmente são os ateus, né? Inclusive, ele tinha lá um quarto onde ficavam 3.000 camas suspensas, aonde ficavam essas pessoas dormindo. E Ismália era um pouco mais evoluída do que Alfredo, então ela vivia em outra colônia, mas ela vinha ali naquele lugar todo dia às 6 horas para ajudar Alfredo numa oração que tinha ali todo dia às 6 horas, uma oração fervorosa mesmo,
para o despertar de alguns espíritos. Às vezes despertava 1, 2, 3, né? Saía daquele sono. Que bacana, né? Isso mesmo, José. Obrigada, viu, por você ter lembrado melhor. E é uma coisa tão incrível isso, gente, que é muito perto da Terra, né? Que é aquilo que a gente consegue identificar, né? Como o Cadu lembrou desse livro Violetas na Janela, é muito lindo também, porque ela conta também da colônia, acho que é São Sebastião que ela mora, e é algo assim muito parecido com o que André Luiz fala no livro Nosso Lar. Oi, José, pode falar. A colônia São Sebastião, ela está sobre a região da minha cidade, que pega ali Lambari, São Sebastião, Heliodora, e são cidades que essa colônia, ela está sobre essa região. Por causa, ela nasceu em São Sebastião, e então tem essa colônia chamada São Sebastião, que está acima da cidade de São Sebastião, que são vizinhas ali da minha cidade. Que é onde mora a Patrícia, né? Agora, eles nem não tem como descrever. Vocês veem que assim a colônia ali, casa de Eurípides, que é onde está essa senhora que deu essa comunicação para o Chico Xavier, ela fala ali que tem coisas que ela não consegue descrever, porque está tão distante da nossa realidade que não consegue descrever, né? E é compreensível isso. Imagine se a gente pudesse voltar no passado e chegar numa taba indígena lá em 1500, né? Como que a gente ia explicar para aquele índio como nós vivemos hoje, como a gente se comunica aqui, né? Não tem como, né? Ele jamais iria conseguir entender, né? Então, eu acho que a distância é mais ou menos a mesma, né? Imagina, assim, como vive um Cristo planetário, um espírito puro, tá, assim, tão acima, que a gente não tem nem ideia, né? A gente tem ideia de uma coisa que está um pouco mais aqui perto da nossa realidade. E Deus é tão esperto, né? O danadinho. É inteligência suprema, né? Que olha só, todos nós temos o nosso instinto de conservação, né? É uma coisa instintiva, isso nós desenvolvemos desde quando aquele princípio inteligente era uma larva, era uma mosca, era um ser assim bem inferior. Por que a gente teve que desenvolver isso ao longo de milênios e milênios de evolução? Justamente porque nós precisamos da encarnação, nós precisamos estar aqui na matéria, porque é aqui que a gente evolui mais rápido. Se a gente não tivesse um instinto de conservação, o que ia acontecer quando, durante o sono, a gente se desdobra e, como essa senhora falou, olha, tem muito espírito encarnado, tem muita gente que vem aqui na colônia. Você chega num lugar desse, aquela coisa maravilhosa, paz, alegria, tudo lindo, né? Uma vegetação exuberante, uma coisa lindíssima. Talvez a gente não quisesse voltar, entendeu? E aumentar muito essa vontade de se desprender do corpo para ficar num local desse. Então, é tudo feito tão direitinho que nós temos o nosso instinto de conservação para que a gente fique na matéria o tempo que for necessário, porque é muito difícil a gente reencarnar, não é uma coisa simples assim, né? A espiritualidade, ela tem todo um planejamento para a gente reencarnar. Então, se a gente volta para o mundo espiritual antes desse planejamento terminar, nós somos até considerados suicidas indiretos muitas vezes, né? Isso não é bom para nós, né? Porque a gente perde a oportunidade de aprender aquilo que a gente precisa aprender aqui. Oi, bem, pode falar. Eu vou tentar responder a pergunta que você fez para o José há alguns minutos, né? Por que a gente, né, tem medo de morrer, a gente quer ficar por aqui, né?
ao lado dessa resposta que você acabou de dar, né, que nós vivemos submetidos ao instinto de conservação, eu fiquei pensando ao longo desses minutos agora, e me vieram duas respostas. Assim, por que nós temos medo de morrer, né? Eu acho que uma resposta é a seguinte: nós não sabemos para onde vamos. Né? Se a gente tiver certeza que vai para esse lugar bonito que o filme mostrou aí, a gente fica mais tranquilo, até com vontade de ir embora logo. Mas a gente não sabe, né? Naquele primeiro desenho que você mostrou, né, que é onde fala do umbral inferior, é subterrâneo, né? Aqueles espíritos moram nas cavernas da Terra, eles estão abaixo abaixo do solo, abaixo do chão. São como se fossem grandes formigueiros, né? Eles vivem lá dentro. Se eu for para ir lá, eu vou ter medo mesmo, né? Eu não quero ir. Então a gente não sabe para onde vai. Então esse é um dos motivos. Fala, quer saber de uma coisa? Né? Ainda que eu tenha alguns problemas aqui, eu vou continuar por aqui mesmo, que é melhor do que lá, né? Então eu acho que assim, a gente não sabe para onde vai. E um segundo motivo, que eu escutei, inclusive, há algum tempo, de um paciente, que agora já está falecido, é que ele falou: ai, Benedito, puxa vida, mas eu vou sentir tanta falta da minha esposa, dos meus filhos, meus amigos, meus vizinhos, né? Eu tenho, né, um grupo de pessoas com quem eu me relaciono tão bem, eu não queria morrer, né? Porque eu, sabe, vou ficar longe dessas pessoas queridas, né? Então, eu acho que esse é um segundo motivo pelo qual a gente não quer morrer, porque a gente vai ter que, né, se despedir das pessoas que a gente gosta. Está tão bom aqui no nosso dia a dia, né? Por que eu vou me despedir de quem eu gosto? Então, acho que esse é o segundo motivo pelo qual as pessoas, né, não querem morrer. É isso mesmo. Essa questão da separação faz parte, como o José falou, dessa materialidade nossa aqui, né? Parece que a gente não tem ainda, não tem a fé necessária, a confiança para saber que tudo é muito transitório, né? Assim, é mais ou menos como uma viagem mesmo, que você vai ter que se separar, mas dali a pouco você já se encontra, né? E eu vou até compartilhar de novo aqui um trechinho da carta dessa senhora. Quer ver só que legal? Não vou nem pôr o som, só para vocês verem. Olha, na vida em Deus, a morte ou a separação do corpo físico, quando se tem a consciência tranquila, assemelha-se a um entardecer sem nuvens, né? Então, assim, como que é isso, né? Como que é a nossa, como será a nossa desencarnação? Para onde é que a gente vai quando a gente desencarnar? Tudo depende do que a gente faz nessa vida, né? Nós todos aqui somos trabalhadores da última hora, né? Como diz a parábola de Jesus. Nós temos, assim, muitos erros, o nosso passado é muito cheio de problemas, o nosso passado espiritual, né? Mas nós estamos tendo a oportunidade maravilhosa de seguir em frente, né? De fazer a virada da nossa existência nessa encarnação, né? Então, é isso que a gente tem que fazer, a gente tem que pegar essa oportunidade aqui e fazer o melhor possível. E veja, essa senhora, ela não era uma pessoa, sabe, uma Madre Teresa de Calcutá, né? Assim, que dedicou a vida. Ela era uma pessoa honesta, uma pessoa trabalhadora, uma mãe de família que educou bem, que era uma pessoa bondosa. Deus não pede para a gente coisas que a gente não consiga fazer, né? O que nós conseguimos fazer é aquilo que a gente tem que fazer, né?
se a gente conseguir seguir os passos de Jesus, ainda que Jesus esteja muito na nossa frente, mas a gente está indo dia por dia nesse caminho, é isso que a gente precisa para ter uma desencarnação tranquila. A isso a gente vai agregando coisas, né? Nós estamos muito longe de sermos espíritos que não precisaremos reencarnar mais, né? Porque isso é uma coisa importante. Todo mundo que mora no entorno da Terra, a imensa maioria, vai passar de ano, né? A gente vai conseguir passar para o mundo de regeneração. É a minoria que vai ser... que vai ter que sair da Terra, né? Às vezes a gente acha assim que a maioria das pessoas está perdida, e não é, né? A maioria vai ficar aqui no planeta Terra, vai para o mundo espiritual, vai ficar um tempo lá e vai voltar a continuar a sua encarnação, a sua evolução. Então, eu te entendo, Benedito, a gente não sabe mesmo, a gente não sabe se vai para a colônia A, B ou C, se a gente vai ficar um tempo no umbral, a gente não sabe. Mas, assim, daqui para frente, o que a gente fizer é o nosso passaporte para a espiritualidade. Não é verdade, Elísia? O que você acha? Você tem medo também de entregar o seu passaporte ali na alfândega da espiritualidade? É, isso mesmo, né? Então, assim, igual o seu Benedito falou aí do amigo, assim, não é que eu tenho medo de morrer, sabe, assim, a minha preocupação, assim, é assim, igual modo Wesley, sabe, assim, deixar ele, né, que, assim, muitas coisas, assim, depende da gente fazer para ele, assim, ele faz quase tudo, mas ele tem as limitações dele, né? Então, assim, às vezes, assim, eu penso assim, né, eu sei que vai morrer, não tem como escapar disso daí, nós vamos morrer. Não é que eu tenho medo, eu não queria deixar ele, está entendendo? Então, leva junto. Claro, você é mãe, né? Eu acho que mãe que quer deixar, que se separar do filho, né? Ainda que seja transitório, né? A gente tem mesmo, é tão normal isso. Então, mas aí eu já falo assim, não assim, pela deficiência que ele tem, né? Muitas coisas assim, né? Se a gente não tá ali para ver, tipo assim, ele tá comendo, se vem um mosquito, cai ali, aquilo ele não vê, ele vai comer, entendeu? Esse tipo de coisa, assim, que assim, a gente se preocupa. Mas depois aí eu volto atrás e falo, para tudo tem um jeito, né? Deus dá um jeito para tudo e chegar a hora tem que ir. Então, assim, eu não tenho medo, assim. Não sei para onde eu vou lá, quando chegar lá, mas para onde eu vou, uma hora eu vou sair. Se eu for para um lugar ruim lá, igual o André foi, uma hora eu vou me arrepender do que eu fiz e vou sair, né? Você não vai não, Elísia. Eu poderia apostar nisso. Mas é assim, é uma coisa que nós temos medo, mas nós sabemos que nós vamos passar por isso e não tem como evitar, né? E é como o José falou, né? Assim, essas pessoas que não pensam nisso, que acham que morreu, acabou, a vida delas é tão sofrida que a gente poder conversar sobre isso numa reunião como essa aqui é um presente, né? É um presente a gente saber que a vida continua, que existem coisas muito lindas do lado de lá, muito melhores do que a Terra aqui, né? E assim, que todos nós somos filhos de Deus, né? Então, o Wesley, antes de ser seu filho, ele é filho de Deus, né? Com certeza, vai aparecer alguém para ajudá-lo, vai ter, né? Assim, porque ele é uma pessoa muito boa e tão merecedora também. Então, a gente se preocupa, assim, eu te entendo, porque eu sou mãe também, mas assim, a hora que a gente para um pouquinho para pensar que tudo aqui é transitório e que tudo, na verdade, está sendo direcionado por Deus, né? Aquilo que não está nas nossas mãos, está nas mãos de Deus, né? Assim. Mesmo porque nós pensamos que nós cuidamos, mas nós não cuidamos de ninguém, quem cuida é Deus, né?
exatamente. Deus que cuida de tudo e nós achamos que é nós, mas não é, não. Bom, queridos, já são 7 horas, eu vou passar aqui para todo mundo falar as últimas considerações sobre esse assunto, e daí eu vou pedir para a Elísia fazer a prece final, tá bom, Elísia? Então, José Roberto, você gostaria de fazer mais alguma consideração? Não, para mim está ótimo. Gostei demais da reunião de hoje e do comentário de todos. Aprendi um pouco mais. Todos nós, né, aprendemos muito. Benedito? Tudo certo. Agradeço a todos pelas colaborações e está tudo em ordem. Eunice e Cadu, vocês gostariam de fazer mais alguma consideração? O que mais que você leu lá na Patrícia, Cadu, que te chamou a atenção? Bom, eu acho que não tem muito o que eu comentar agora acerca do assunto, por causa que já está dando a hora. Mas o estudo, ele nunca tem fim, né? É sempre importante a gente estar aberto ao novo para a gente aprender algo novo, né? Para mim, tá tudo certo. Muito obrigada, excelente. Muito bom. Pai, mãe, vocês gostariam de fazer algum outro comentário? Não, foi ótimo os esclarecimentos, gostei muito. Elaine, nada a acrescentar. Aprendi bastante também, porque tem muita coisa que passa despercebido no dia a dia, e nessas reuniões isso vem à tona. Muito obrigado a todos e uma boa noite. Elísia e seu pai, se vocês quiserem falar mais alguma coisa, e depois já emenda com uma prece, tá bom? Por favor. Não, foi muito bom, a gente aprende cada vez mais, né? E, da minha parte, tudo certo. Tá bem. Tá bom, então. Então, foi um aprendizado e tanto hoje aqui para nós. Vimos uns lares bonitos, que se nós tiver sorte do outro lado, nós vamos morar em um deles. Vamos agradecer a Deus pelo nosso dia de hoje, por essa reunião, por esse estudo, né, maravilhoso que acabamos de fazer, que cada dia mais a gente vai aprendendo, né, e é um ensinamento para nós, para cada um de nós parar para pensar e ver como que nós estamos vivendo, o que nós estamos fazendo, onde nós temos que melhorar. E é só agradecer a Deus por estarmos aqui com saúde, estamos juntos em pensamento, cada um no seu lar, e ao mesmo tempo estamos todos juntos. Então vamos agradecer a Deus por mais esse dia de vida, com saúde, aqui na Terra, junto com nossos amigos, familiares, parentes, vizinhos. Agradecer a Deus pelos livramentos do dia de hoje, pelos livramentos durante a semana, por tudo que nos aconteceu, por tudo que não aconteceu também. Vamos agradecer a Deus por cada dia vivido aqui na Terra. Que o nosso amado Mestre Jesus esteja presente na nossa vida, nos nossos lares, nas nossas mentes, e que cada um de nós tenhamos sabedoria para vivenciar as nossas fraquezas, as nossas ansiedades, as nossas dores, cada um saber como lidar sem perder a fé, sem perder a esperança, e cada dia mais acreditar e agradecer por tudo que temos, por tudo que já tivemos, por tudo que temos agora, por tudo que vamos ter, e que Deus seja o nosso protetor a cada dia a mais da nossa vida. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino,
que seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai, Senhor, as nossas ofensas, na medida que nós perdoamos a quem nos tem ofendido, e não nos deixeis cair em tentações, mas livrai-me de todo mal, que assim seja, graças a Deus e graças a Jesus. Uma boa noite para todos nós. Que Deus nos abençoe e nos ilumine. Amém? Muito obrigada pela presença de vocês. Boa noite a todos. Adorei ver o Cadu aqui. Espero que todo sábado você possa participar com a gente, viu, Cadu? E Boa noite. Na verdade. Boa noite a todos. Boa noite.